Boa noite para todos aí. Mais uma sexta-feira estamos juntos para a aula de segurança de redes. Professor, é porque eu estou no notebook e no celular. Sem problema. Sem problema. Então, conforme eu comuniquei, né, no grupo, no nosso grupo, a gente vai ter dois momentos aqui hoje. O primeiro momento vai ser a correção da prova, né, tem uns comentários importantes a serem feitos. E um segundo momento, quem faz a disciplina de gerenciamento de redes ouviu a mesma coisa que eu vou falar, a mesma coisa que eu falei na quarta-feira. Essa disciplina ela é a disciplina nível 2, então eu tenho 2.500 pontos para distribuir para vocês, e um semestre que a gente não sabe o que vai acontecer, mas do ponto de vista de calendário está quase acabando, né? Então, deixa eu já me adiantar em fazer algumas atividades que envolvam pontuação, para a gente poder estar podendo fazer uma gestão sobre esses pontos aí. Deixa eu já fazer um registro aqui de início desse nosso encontro. E vamos lá, né? Vocês já tiveram acesso às notas e já tem conhecimento da nota, mas não tem conhecimento sobre o que de fato... Apesar que sim, né? Como foi feito no AVA, eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de ver lá, mas tem a nota lá, né? A nota questão por questão. Só fazendo um comentário, né? Se você viu a nota lá de 1,11, por exemplo, isso significa 100% da questão, porque são 1.000 pontos dividido por uma quantidade de pontos de questões. Se fosse 1.000 dividido por 10, seria V1 lá, né? Mas foram 9 questões, se não me falha a memória. Então, por isso que aparecem essas casas decimais aí. Bom, então o que acontece? Inclusive, depois, caso alguém queira, né, saber especificamente sobre... Caso não tenha visto, né, no AVA, e queira saber sobre qual questão que tem errado ou tenha conseguido uma nota inferior ao total, eu estarei disponível, tá? Vamos fazer de forma privada, né? Pode mencionar no grupo, porque, enfim, aí não ocupa o tempo do colega de ver uma discussão que é particular, né? Essa questão me chamou a atenção. Já adianto para vocês... não, antes, não vou adiantar não. Daqui a pouco vai aparecer alguma coisa no slide aí. Eu coloquei para gravar? Nem lembro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu só ver se está gravando. Tá. Colocou assim, professor. Apareceu aqui a mensagem para a gente. Ok. Deixa eu ver aqui. Isso. Então, vamos lá. Então, ó, uma das principais preocupações ao se realizar transações eletrônicas através da internet está na segurança da comunicação entre o computador do usuário e o servidor, que provê o produto / serviço. Essa segurança é proporcionada, né? É proporcionada pela criptografia dos dados entre as duas partes na comunicação, através de um protocolo específico que usualmente é representado antes do endereço do site no qual está navegando. Atenção para um pedaço dessa frase, ó. É representado antes do endereço. Antes do endereço. Dentre os protocolos abaixo mencionados, qual representaria uma conexão criptografada entre cliente e servidor? Comentários importantes sobre essa questão. Primeiro, logo que um colega viu, né, essa questão, me chamou no privado, falou, Gilberto, mas não está aparecendo para mim as opções. Na verdade, não está aparecendo para ninguém, né? É porque nós fomos orientados a evitar questões objetivas, porque o contexto dessa prova foi muito favorável a vocês, né? Então, quer dizer, é lógico que nenhum de vocês iria fazer isso, mas é muito fácil virar e falar questão 1 é letra B, essas coisas do tipo, né? Mas ninguém ia fazer isso, eu tenho certeza. Eu conheço vocês, ninguém ia fazer isso, não. Você está doido? Vocês? Que absurdo, né? Pensar um trem. Acertou. Né? Mas aí, o que acontece? Aí eu segui a orientação da minha coordenação, né, e fiz conforme foi pedido. Só que eu esqueci desse detalhezinho aí, que ficou essa frase, né? Aí lá eu falei, não, a resposta é muito fácil, né? É tão fácil que daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês o resultado dessa questão. Agora, me chamou a atenção o seguinte, vamos lá, qual que é a resposta? A resposta é o HTTPS.
Agora, veja uma definição do HTTPS. Ó. É uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SSL/TLS. Por que eu fiz questão de trazer a resposta ela com esse contexto? Quem respondeu para mim, HTTPS, está certo. Certo. É esse o protocolo que eu queria ouvir. Só que o que acontece? Tem alguns colegas, olha para você ver a média da questão, tá vendo? A média da questão, 90%. Eu confesso que eu não lembro, tá? Aqui eu estou omitindo os nomes, né? Lógico, não vou ficar expondo ninguém, mas eu não lembro o que efetivamente a pessoa respondeu para receber apenas um percentual da questão, tá vendo? Então, tiveram 3 colegas, 1, 2, 3, né? Que respondeu algo que eu considerei parcialmente certo, mas eu considerei como correto também quem respondeu isso daqui, né? Porque, na verdade, o que acontece? A chave da questão, ou a chave que caracteriza a questão, a resposta 100% correta ser HTTPS, é porque você não usa, antes do endereço, você não usa SSL, você não usa TLS, protocolo, você não usa. Nós estamos perguntando qual protocolo que é utilizado antes do endereço. É o HTTPS. Só que quem respondeu utilizando essas siglas, eu entendi qual foi a intenção da pessoa. Eu entendi. Porque, de fato, o que faz com que o HTTP seja criptografado são esses protocolos que atuam em camadas inferiores à camada de aplicação, o que dá a condição de que haja esse processo de criptografia. Então, quer dizer, não está... Eu entendi que a pessoa... o que ela quis dizer na resposta dela. Mas cuidado com isso, tá? Cuidado com essa questão, da interpretação da questão, quando fala antes. O que se escreve antes é HTTPS, beleza? Então, depois, eu não lembro, confesso que eu não lembro por que desse 0,7, mas se for você, né, que recebeu 0,7 e queira saber, eu posso olhar aí com mais calma depois. Beleza, então? Então, caminhamos. Vamos para frente. Essa questão é muito fácil, cara. Na verdade, tem umas 4 questões aqui que todo mundo acertou. Ah, detalhe, tá, gente? Aqui teve uma pessoa que errou. Eu nem lembro que resposta que ela deu, mas errou. Isso aqui é erro. Esse buraco aqui é um colega da turma que não fez a prova, tá? Então, vamos lá. Essa questão é muito fácil. Em relação à criptografia, considere. Então, vamos lá. O emissor e receptor utilizam a mesma chave, tanto para a cifragem como para a decifragem. Portanto, devem conhecer antecipadamente a chave. Ou seja, tem 2 questões que envolvem esse conceito, né, de chave simétrica e assimétrica. Então, se de cara você mata que isso daqui é uma criptografia simétrica, né, que utiliza a mesma chave, aí o que você tem aqui? Você tem, deixa eu ver, os itens associados, se é simétrica, você tem é a mesma chave, né? A mesma chave, é o quê? Simétrica. Então, você já mata o quê aqui? Você mata várias opções aqui, ó. Onde tem a simétrica, morre, né? Então, essa opção C e a opção E, elas são mortas só no primeiro parágrafo aqui. Segundo, o emissor e receptor utilizam chaves diferentes para cifrar e decifrar dados. Quer dizer, se quem utiliza uma mesma chave é simétrica, né, o que utiliza chaves diferentes para o processo de criptografar, dos 2 lados, criptografar e descriptografar, é assimétrica. Então, você pega aqui, você tem onde que tem a simétrica, simétrica, simétrica. A letra A também morreu, tá vendo? Aqui tem simétrica, assimétrica. Então, a letra B pode ser considerada correta, como também a letra D de dado pode ser considerada correta. B e D pode ser considerada correta. Aí vem, as mensagens cifradas com a chave pública só podem ser decifradas com a chave secreta e vice-versa. Isso é o quê? Estou aguardando. Mensagens cifradas com a chave pública só podem ser decifradas com a chave secreta. Isso é uma criptografia simétrica ou assimétrica? Assimétrica. É assimétrica, né, gente? Você está falando de 2 chaves distintas? Oi? Você está falando de 2 chaves distintas e assimétrica. Então, o que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos simétrica, assimétrica e assimétrica. Nós temos isso em algum lugar? Simétrica, simétrica e assimétrica. E aqui, simétrica, assimétrica.
e assimétrica. Tem duas opções ainda, né? Simétrica, assimétrica e simétrica. E aqui, simétrica, assimétrica e assimétrica. Oi? Letra D, já matou a É questão. letra D. É letra D. Ô, gente, me perdoe, tá? Eu ao fazer esse slide, por isso que eu estou meio lento no raciocínio aqui, que eu falei assim, gente, eu vi, marquei C essa resposta, a resposta é D, tá? A resposta é D. A resposta é a letra D. Depois eu vou corrigir esse slide aqui. Depois não, vou corrigir esse slide agora. Isso que eu estou achando estranho, eu falei assim, gente, então, a hora que eu fiz esse slide, isso aqui é a letra D. Tá? Letra D. Vamos validar aqui, para ver se não tem nenhum erro. Então, ó, o emissor e o receptor utilizam a mesma chave, simétrica. O emissor e o receptor utilizam chaves diferentes, assimétrica, tá aqui. Mensagens cifradas com a chave pública só podem ser decifradas com a chave secreta e vice-versa, assimétrica. Não tem nenhuma sequência aqui de simétrica, assimétrica e assimétrica e para cima, né? Simétrica, simétrica, morreu. Simétrica, assimétrica e simétrica, morreu. Assimétrica morreu de cara, assimétrica morreu de cara, né? Então, tudo mais. E o DS, de fato, ele é um algoritmo de criptografia simétrica. Conclusão, essa questão, todos acertaram, tá vendo? Então, uma questão de interpretação simples aí, se dominarmos os conceitos de criptografia simétrica e assimétrica. Muito bem. Essa questão, me ajuda aí, né? Tem algumas questões que bastava ir lá nos slides que a gente tratou em aula que matava de cara. Então, quais são os princípios básicos de segurança da informação e qual a função de cada um deles? Bastava buscar a dica que foi dada lá na aula quando discutimos sobre isso, né? Os princípios básicos são esses 4 e o que eles fazem foi muito bem discutido em aula sobre o papel de cada um deles, né? Então, se você escrevesse lá esses 4 e à frente uma informação coerente, né, com o que de fato é esse princípio, a resposta estava correta. Tanto é que eu tive 100% de acerto nessa questão, sem problema algum. Essa questão, qual a diferença de criptografia simétrica e simétrica? Se você entendeu lá atrás a primeira questão, você mata essa daqui também, né? Um detalhe, né? Não precisava escrever muita coisa, bastava deixar bem claro a diferença básica que existe entre as duas, né? Que o processo de ser chave pública, ser chave única e ser chaves diferentes e tudo mais. Trazendo qualquer texto que faz relação a essa diferença básica, a questão é considerada como correta, tanto é que todo mundo também teve sucesso nessa questão aí. A questão 5, né, handle table. Outra questão também, bastava recorrer ao slide lá, que também matava, né? Tabela pré-computada para reverter funções de hash, ou seja, eu lembro que na aula que nós falamos sobre isso, eu apresentei lá alguns modelos totalmente sem nenhum nível de segurança, que é o armazenamento em banco de dados de senhas, modo texto puro, ou então uma tabela em que fazia um hash em cima da senha para poder ser armazenada o hash e não a senha. Aí eu falei da handle table, que nada mais é do que uma tabela onde, para aquelas senhas mais básicas, né, já existe várias, o cálculo de hash de diferentes tipos de algoritmos para essas centenas de milhares de senhas comuns, né? E que isso é um risco muito grande para a segurança. Então, qualquer coisa que fosse dito em relação a isso, também nós tivemos 100% de acerto nisso daí. Bastava recorrer ao slide, né? Tudo tranquilo. Observe que tudo questão tranquila, né? Tranquilo, sem problemas. Agora, outra questão também, que bastava recorrermos aos slides, que estava lá, o texto bem claro, né? E em sala de aula a gente teve a oportunidade de conversar sobre cada um desses caras aqui. Mas você trazendo o conceito básico sobre esta hierarquia que existe entre essas autoridades certificadoras, né? Isso aqui nada mais é do que uma hierarquia, né, que vai ramificando desde o ICP Brasil, que é o órgão máximo a nível de país, que controla essa hierarquia, até chegar em órgãos mais próximos do cliente final, né? Então, tá lá esses conceitos, né, muito bem claro, também foi apresentado e discutido, o que não poderia ser diferente, né? Se alguém errasse essas questões que constavam nos slides que nós discutimos, né? Agora, olha para você ver como que esse cenário que a gente está convivendo, ele tem vantagens e desvantagens. Uma grande vantagem foi essa prova, porque suponha que essa prova fosse dada realmente em sala de aula, sem acesso a consulta absolutamente nada, e você tivesse que responder esses conceitos.
aí deveria forçar o cérebro para pensar aí. Apesar que eu tenho certeza que todo mundo, ninguém foi no slide, nada disso, respondeu porque entendeu muito bem a aula, né? Afinal, vocês são demais, né, cara? Eu amo vocês. Vamos lá. Gente, essa questão, vamos falar sobre essa aqui, ela tem que ser discutida de forma mais lenta, tá? A começar pelo seguinte, a gente vem lá, né, de 100%, 100%, 100%, aí esbarra nessa questão aqui, cai um pouquinho o percentual de acerto. Gente, é o seguinte, eu fiquei com dó de vocês terem que responder essa questão, tá? Eu vou explicar por quê. Na verdade, quando eu olhei para essa questão, cara, eu olhei com uma simplicidade, eu olhei com uma tranquilidade tão grande, só que aí teve um aluno chamado Euler. O Euler me perturbou tanto, no bom sentido da palavra, por causa dessa questão. Eu acho que tem um histórico aqui de umas 2 páginas de conversa minha do Euler sobre essa questão, velho. Ô, professor, sacanagem, você falou que não ia usar os nomes, aí você usa o nome do cara. Não, aqui. Mas é porque é o seguinte, eu vi como positivo isso, né? Tanto é que eu coloquei que ele me perturbou no bom sentido da palavra, né? É porque eu vi como, assim, nós como é que fala? Direcionamos uma discussão sobre essa questão interessante, né? O que me fez concluir que realmente é uma questão chata, apesar de que em um primeiro momento eu olhei para ela e achei bem natural, tá? Só que aí, quer ver, Euler, você, como é que fala? Você achou ruim de eu citar seu nome? Não. Não, tranquilo. Beleza. É porque senão na gravação eu cortava, beleza? Não, de boa. Mas aí é o seguinte, cara, o que acontece? Vamos combinar uma coisa? Essa questão, ela é chata, tá? Essa questão é chata. Veja o índice que nós tivemos aqui, ó. Já até trouxe a resposta. Veja o índice, 64%. Olha, ninguém vai ser reprovado por causa dessa questão, tá? Eu vou até combinar com vocês. Se alguém tiver que ser reprovado por causa dessa questão, não vai, porque eu vou considerar, não é que eu vou anular essa questão, não, mas eu vou considerar a subjetividade da questão para pensar, mas eu vou deixar do jeito que está, beleza? Sabe por quê? Porque é o seguinte, até eu, né, depois dos vários questionamentos do Euler, comecei a olhar para essa questão com um olhar mais crítico. E eu não me satisfiz com essa resposta, porque eu tenho uma crítica sobre a resposta que é considerada correta, a opção que é considerada correta, e eu vou falar para vocês o porquê. Mas vamos lá, o que se trata essa questão? Em qual configuração um posicionamento da ACL de saída, então até fiz um desenho aqui, para a gente poder tentar interpretar melhor, né? O enunciado da questão, ou a questão como um todo, ela se refere a um cenário igual esse daqui. Eu tenho um roteador que tem várias interfaces que trazem pacotes vindos das respectivas redes. Esses pacotes, eles chegam no roteador e tem uma saída, né? O que acontece? Então, aqui nessa caixa, diante desse cenário, eu terei uma ou mais ACLs aplicadas às diferentes interfaces, ou uma só, não sei. Então, em qual configuração um posicionamento da ACL de saída seria mais recomendado do que um posicionamento da ACL de entrada? Então, veja bem. A ACL de saída seria aqui, né? Eu tenho várias redes chegando no roteador, eu tenho essa interface que está saindo, beleza. Eu tenho essas interfaces que estão vindo de redes diferentes até esse roteador. Então, olha o que é que está escrito aqui, é considerado como correta. Diga-se de passagem, essa questão está no NetAcad, tá? Eu vou até pesquisar um pouco mais sobre ela. Hoje, na hora que eu estava montando esse slide, eu falei assim, já que está aproximando o horário da aula, vão conversar sobre essa questão, mas depois eu quero formar uma opinião melhor sobre ela. Mas está escrito aqui, ó, quando a ACL é usada em uma interface de saída para pacotes provenientes, ou seja, pacotes que estão vindos de várias interfaces de entradas antes que os pacotes saiam da interface. Ou seja, várias interfaces de entrada estão vindo pacote, blá, 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 e estão saindo por essa interface aqui. Olha as outras opções. Quando uma interface é filtrada por uma ACL de saída, e a rede conectada à interface é a rede de origem que está sendo filtrada na ACL. Que coisa mais estranha, cara. Sinceramente, eu tive dificuldade de entender essa frase. Quando uma ACL... Porque quando eu olhei essa questão, de cara, eu interpretei essa aqui como a correta. Mas depois de várias análises, justamente conversando com ele, eu comecei a
olhar com outro olhar, né? Com um olhar mais crítico ela. Quando uma CL de saída está mais próxima da origem do fluxo de tráfego, a CL de saída está mais próxima. Também não tem muito a ver aqui, não. Quando um roteador tem mais de uma CL, a ideia aqui justamente é essa. Se você faz uso disso daqui como correto, ao invés de você aplicar mais de uma CL, né, ou seja, uma mesma CL filtrando a mesma coisa em várias interfaces, aplica uma só. Então, olha o que um comentário sobre essa questão. Deve-se utilizar uma CL de saída quando as mesmas regras de filtragem serão aplicadas aos pacotes que vêm de mais de uma interface de entrada, antes de saírem da mesma interface de saída. A CL de saída será aplicada àquela interface de saída. Se você não entendeu o que está escrito aqui, deixa eu explicar. Vamos imaginar que alguém fale um site aí que poderia ser proibido os usuários acessar. Fala um site aí. xvideos.com. Thiago. Aqui. Tem um site, sei lá, xuxa.com.br. Aí não querem que ninguém acesse esse site, beleza? Aí o que acontece? Então quer dizer que você vai definir uma CL bloqueando o pacote para esse site aqui, 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 aqui e aqui. O que está querendo dizer é o seguinte: ao invés de ter uma lista, né, ou melhor, ao invés de ter configurado nesse roteador vários comandos que fazem absolutamente a mesma coisa, né, que é filtrar o tráfego vindo de várias redes para um mesmo destino, aplica somente na saída. Beleza. Alguém seria capaz de entender qual é o ponto de vista que eu vou apresentar, que não me faz convencer que essa opção A está tão certa quanto é apresentado? Qual que é o grande problema de se considerar essa questão certa? Eu acho que não necessariamente precisa ser proveniente de várias interfaces, pode ser de uma específica. Não, mas imagina que foi definido, o cara lá fala assim, o diretor da empresa fala assim, eu não quero que ninguém acesse um determinado site, e o cenário é esse daqui. Como é que você vai fazer? Você, de fato, tem que bloquear como entrada de cada uma das redes aqui, ó. Isso aqui é o RH, isso aqui é a biblioteca, isso aqui é não sei o quê. Aí você vai bloquear em cada uma delas. Ou então, né, para facilitar o seu trabalho, você cria uma só e aplica aqui como saída, aqui. Sabe qual é o problema? Que eu ainda estou raciocinando em cima dessa questão? É o fato de... O que a gente tem aqui? A gente tem, no caso... Imagina, vem vários pacotes de várias redes, né? Aí, o que acontece? Se esse computador... Se eu coloco como saída, eu vou estar consumindo processamento da caixa no que diz respeito a roteamento de forma desnecessária. Se esse pacote ele é bloqueado aqui, ele não é roteado para cá, né? Se os pacotes que vêm das outras interfaces são bloqueados aqui, eles não são roteados para cá. Se não fosse essa questão que está me deixando bem, assim, sem estar tão convencido de que a letra A é a resposta certa, é só em função disso, porque quando a gente apresenta para vocês esse conceito de onde aplicar a CL, se vai ser como entrada ou como saída, a gente apresenta esse cenário, né? De que não é interessante você... Por que você vai permitir que a caixa faça um roteamento, todo um processo de roteamento para uma determinada interface e bloqueie o cara lá? Né? Por que você não bloqueia logo na entrada? Então é só isso que está me deixando... Oi? Só tem um motivo para fazer isso, quando tem mais de uma interface nesse roteador. Vamos supor, igual tem essa indo para a direita, e vamos supor que tivesse outra indo para outra rede. Aí faria sentido você bloquear na saída, porque senão o pacote que chegasse para outra rede não ia passar. Mas aí, quando você vai na AD lá, ó, quando o roteador tem mais de uma CL aplicada, aí seria meio que sem lógica, porque você tem várias ACLs aplicadas, seria AD, então. Aí não faz sentido. Uma CL não necessariamente bloqueia a outra. Depende muito. Não, você não bloqueia outra. O que bloqueia é o tráfego que passa por ela. Então, o tráfego que passa por uma e passa por outra é diferente. Mas quando ele fala que quando você vai aplicar ele na saída, é porque tem mais ACLs aplicadas, né? Então, seria a AD, você consideraria ela, se você for pensar dessa forma. Eu entendo que se você for usar
o roteador realmente vai consumir mais. Mas aí, se você pensar dessa forma, a AD vai funcionar. Ó, Vai em ser qual bom. configuração um posicionamento da CL de saída seria mais recomendado do que um posicionamento de CL de entrada? Então, você está falando o seguinte, ó, eu não vou aplicar aqui, eu vou aplicar aqui quando o roteador tem mais de uma CL, mas veja bem, nesse caso aqui, ele não deixa claro, tem mais de uma CL onde? É porque Onde? ele Aqui entra ou naquele aqui? contexto que o senhor falou, professor, que você fala assim, vai diminuir o trabalho. Se você tem mais ACLs, aplicar tanto de entrada quanto de saída, se você colocar só na saída, aí você não vai ter esse trabalho de preocupar se você tiver mais rede de entrada no roteador, entendeu? Eu acho que Só pensei que dessa forma. essa questão, mas a AD não faz sentido porque pode ter mais de uma interface de saída, entendeu? Você pode ter, por exemplo, duas interfaces de saída, uma CL em cada. O roteador vai ter mais de uma CL e uma não vai interferir na outra. Isso é verdade. Uma não interfere na outra. É Mas uma questão bem esquisita, tá? Tudo depende de onde você aplica a CL que você fez. Eu acho que ela está mal elaborada, cara. Eu acho que essa questão está mal elaborada. Ela está lá no capítulo 8 do CCNA 4, tá? Ela está mal elaborada. Ela não deixa muito claro o que é que ela quer, entendeu? Se na pergunta tivesse escrito assim, levando em consideração o melhor desempenho do roteador, aí daria para colocar esse que você falou mesmo. Mas como não cita, não deixa claro, fica sendo a melhor Mas opção. por eliminação seria A mesmo, porque as outras tudo se refere à rede origem e a CL de saída é mais próxima do destino para você não bloquear para outras redes. Quando a mais próximo da origem do fluxo. A CL de saída é mais próxima do destino. Mais próximo do destino, né? Origem, não? Ué. É. Se você bloqueia perto da origem, não passa para nenhuma outra rede. Você vai bloquear em todas as redes. Enfim, conclusão. É uma questão chata, né? Apesar que a maioria acertou, é uma questão chata, né? E eu estou de olho aí na situação de vocês aí. Eu ainda vou dar uma namorada nessa questão aqui ainda. Mas realmente, para mim, né? Para mim, essa questão está mal elaborada. Não está muito claro o que é que se quer, não. Entendeu? Faltou aqui um português mais claro, não ficou claro, não. Beleza? Bora para frente, então? Bora. Então vamos lá. Quais são as 3 afirmativas que descrevem o processamento de uma CL em pacotes? Escolha 3. Então, ó, um deny N implícito rejeita qualquer pacote que não atenda a qualquer entrada. Verdade. Entenda isso aqui como entrada, as chamadas ACEs, né? Uma ACL, né? Nada mais é do que várias ACS, ou várias entradas. O E lá é justamente de entrada. Então, quer dizer, se um deny N implícito rejeita qualquer pacote que não atendeu. Se não atendeu ninguém, nós temos o deny implícito, isso daqui está correto. Um pacote que não atende às condições de qualquer entrada será encaminhado por padrão. Nada a ver. Aí ele contradiz o primeiro aqui, né? Se um pacote não atendeu nenhuma condição de entrada, ele será encaminhado? Não vai ser encaminhado, ele vai ser morto no deny implícito. Então, está errado. Opa, está errado. Um pacote pode ser rejeitado ou encaminhado, conforme exigido pela entrada com o qual coincide. Então, é o chamado match, né? Então, por exemplo, se um pacote deu match em uma entrada, esse match será no sentido de ser encaminhado ou no sentido de ser rejeitado. É o chamado deny ou permit, né? Então, isso aqui também está certo. Lembrando que são 3, né? Um pacote que foi rejeitado por uma entrada pode ser permitido por outra? Não. Todo pacote ele desce por cada entrada, né? E no momento que demete em uma, mesmo que debaixo desse uma tem uma entrada que permite tudo, ele foi para o saco, perdeu. Então, não é verdade isso. Cada instrução é examinada somente até que seja detectada uma correspondência, ou até chegar ao final da lista de entrada, exatamente, né? No momento que demete, para. Agora, se não demete nenhuma, ele chega até a última, e se não demete nem na última, ele vai para o deny implícito,
Então, esse aqui está certo, deixa eu ver o índice. Ah lá, tivemos 89% de acerto. Ainda tem alguns colegas que erraram essa questão. Erraram não, ninguém errou 100%, né? Marcou só alguma opção sem ser essas três aí. Beleza? Agora, chegamos na questão que eu mais quero. E essa questão é doida demais, cara. Questão gostosa de fazer, velho. Tem base, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui, para vocês não poderem ver nada do que é que tem no slide. Vamos abrir essa questão. Vamos lá. Deixa eu abrir essa questão. Deixa eu abrir aqui o nosso PECT. Deixa eu abrir essa questão. Vamos ler essa questão. O que fala? Pitágoras, 2020, segurança. PKT da prova que foi publicado. Pronto. Aqui, vou contar um segredo para vocês. Essa questão caiu na minha prova certificação, CCNA. Essa questão caiu. Beleza? Então, assim, eu lembrei, na época eu até notei, assim, quando eu saí da prova, eu tentei lembrar de algumas questões, né? Aí eu lembrei dessa questão, mexendo nos meus arquivos do passado aqui, aí eu vi que logo que eu cheguei em casa, eu montei o cenário e quis tentar fazer. Estava quente ainda, né? Só para ver se eu tinha acertado. Mas, então, é nesse nível, cara. E uma questão dessa aqui vale ponto demais, vale muito ponto. Porque eles dão muito valor a essas provas, essas questões que envolvem laboratórios práticos. Então, vamos lá. O que fala? Um administrador de rede está... Só um minutinho, peraí. Vamos lá. Um administrador de rede está adicionando segurança à configuração do roteador Corp. Lembrando que eu chamei a atenção no grupo lá, né? Esse aqui que é o Corp, né? Esse aqui que é o Core. É tipo saída para a internet e tudo mais, né? Então, o usuário no host C deve ser... do Corp, ok. O usuário no host C deve poder usar um navegador da web para acessar informações financeiras no Finance Web Server. Então, o Finance Web Server é esse cara aqui, ó. Tá? Inclusive é o seguinte, para poder nos ajudar, eu vou guardar alguns dados aqui. Deixa eu enfeitar essa questão, porque essa questão é muito legal, cara. Inclusive, essa questão, gente, teve 34% de aproveitamento, tá? Depois, daqui a pouco, eu comento. Deixa eu ver aqui qual que é o IP desse cara, que eu acho que vou precisar do IP desse cara também. Tem um outro detalhe interessante, que é o seguinte. Não sei não, acho que ninguém fez isso daqui, quer ver? Vamos testar aqui. Eu quero, por exemplo, quando ele fala que somente esse cara aqui pode acessar o servidor Web Finance Web Server, então ele está fazendo referência a ninguém mais, além desse cara C, né, nessa rede, e qualquer pessoa que vier da internet, né, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um PC aqui, ó. Eu vou colocar um PC, cadê? Vou colocar um PC aqui, ó. Vou colocar um PC e vou colocar na rede. Eu quero fazer um teste do navegador com esse cara aqui. Deixa eu pegar aqui, colocar aí na FAST, colocar um IP aqui, sei lá, vou colocar 110.1.1.1, tá? Colocar esse IP. Coloquei qualquer IP aqui. 110.1.1 e, naturalmente, na interface dele, eu vou colocar... já está aqui, 111. Então, vou usar a rede 111 na máquina aqui embaixo. Vou colocar a rede 111, esse IP aqui eu vou colocar 1, e eu vou ter que ter um gate, né? 110. Beleza. E agora eu vou ativar essa interface. Ela não está ativada, ela está ativada. Eu sei o que é. É o cabo, né? Então, deixa eu trocar esse cabo aqui. Pegar esse cabo. Teste. Beleza. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Deixa eu fazer um teste aqui de conectividade aqui para ver se esse cara chega. Eu vou testar, né? Vamos ver se está chegando. Sucesso, né? Vale lembrar o seguinte, né, gente? Que eu imaginava que alguns de vocês pudessem, sei lá, amarrar um PC aqui para poder testar
a conectividade aqui. Então, o que acontece? Eu já deixei, quer ver? Foi IP route. Para vocês não terem problema de roteamento, tá? Show IP route. Não tem problema de roteamento. Eu já deixei uma rota estática padrão aqui, tá vendo? Essa rota estática padrão aqui fala o seguinte, olha, se alguém estiver querendo navegar para qualquer outro lugar que não seja essa rede, não seja outra, aí tem uma rota de fuga aqui, seria jogar para a interface serial 1/0, que é esse cara aqui. Por quê? Porque é o seguinte, quando esse pacote chegar aqui e bater nesse roteador, ele entra, mas tem que ter uma rota de volta, né? E é essa rota estática padrão que eu defini que vai jogar o pacote de volta para cá. Muito bem. Então, o que acontece? Vamos continuar a ler. Então, ó, o usuário no host C deve poder usar o navegador. Então, vamos ver se está tudo funcionando. Deixa eu pegar o IP desse cara, né, que é o IP que vai ter que ser usado para testar, para ver se de fato ele chega. Né? Ele chega, mas o problema é que os outros também chegam. Né? Se eu chegar aqui e jogar esse cara, ele chega, e inclusive qualquer computador que vier da internet também chega. Beleza? Ok, está todo mundo podendo chegar nesse cara aqui. Então está falando, o usuário no host C deve poder usar o navegador da web para acessar informações financeiras no servidor Finance Web Server. Agora atenção para essa frase. Nenhum outro host da LAN, a LAN que ele se refere é esse cara aqui, né? Essa é a LAN. Nem do core devem poder usar o navegador da web para acessar este servidor. Atenção. Quando fala aqui nem do core, aí tem um detalhe, né? Se ele está falando o seguinte, se a questão pede para você criar uma única ACL, que tenha no máximo 3 linhas, que atenda todas essas necessidades, então você não pode aplicar essa ACL aqui, ó. Você não pode aplicar ela aqui. Por quê? Porque se você aplica uma ACL aqui de entrada, olha o fluxo aberto aqui, ó. O fluxo que vem daqui, ó, ele não vai passar por essa ACL de entrada, bloqueando o acesso a outros PCs que não seja o PCC, que doido, né? Que não seja esse PC a esse servidor. Então, não pode ser aqui. E aqui, pior ainda, né? Pior ainda, porque se você aplica essa CL de entrada aqui, ó, né, com pacotes vindo da internet, todo mundo aqui, além desse PC, vai acessar o servidor web. Então, de cara, só em ler isso daqui, ó, nenhum host na LAN do core pode acessar o navegador do web, né? E somente esse PC C, então tá claro que a interface aonde eu irei aplicar essa CL é nessa interface, deixa eu ver o nome dela aqui, tá? É na interface F0/1, né? No sentido sainte. Então, vou apertar, aplicar para os pacotes que chegam por essa interface, para os pacotes que chegam por essa interface, ao sair por essa interface. Então, quem marcou, né, a interface F0/1 lá, in, errou. Aqui é out. Então, de cara, nós já temos uma certeza. É out, beleza? Muito bem. Então, nenhum outro host da LAN, nem do core, deve poder usar o navegador do web para acessar esse servidor. Como existem vários recursos para a cooperação neste local, incluindo outros recursos no próprio Finance Web Server, todo o restante do tráfego deve ser permitido. Então, gente, ele deixou muito claro aqui que o que você vai definir na ACL é referenciado a protocolo HTTP, ou seja, porta 80, ou seja, serviço www. Ele está deixando claro para isso. Porque esse servidor, ele tem outros serviços vinculados a ele. Então, se você tem que deixar bem claro na sua ACE, que refere-se não só para o acesso do host C, como qualquer host que venha da internet, ao serviço www, né? Então, está deixando bem claro no enunciado aqui. Continuando. A tarefa é criar, né, e aplicar, uma lista de acesso com não mais do que 3 instruções, que permitirão que somente o host C acesse o web service, né? Nenhum outro host vindo da web terá acesso ao servidor web service. Nenhum outro host vindo da web terá acesso ao web server Finance. Todo outro tráfego é permitido. Ou seja, se esse PC aqui tentar dar um ping, ele consegue. Se esse PC chegar a tentar via FTP, consegue. Né?
qualquer outro serviço que não seja web, ele deve conseguir. Muito bem. Aí, voltemos aos slides. Inclusive, deixa eu só colocar aqui... Deixa eu colocar aqui, só para fazer um segundo registro, tá? Deixa eu colocar aqui o meu brinquedinho, fazendo um segundo registro. Inclusive, deixa eu subir aqui, para pegar os colegas que estão todos presentes. Eu vou descer aqui um pouquinho, para pegar os demais. Gente, atenção para os slides. Ó, deixa eu vir aqui, né, e projetar. Ó, vamos lá. Duas pessoas fizeram essa configuração e acertaram. Duas pessoas fizeram essa configuração e acertaram. Beleza. Uma pessoa fez essa configuração e acertou. Chama atenção para o seguinte, que optou por fazer uma CL nomeada, né? O pessoal aqui fez uma CL numerada e fez uma CL numerada. Faço até uma observação. Quando foi dito lá, né, que você vai fazer com no máximo 3 linhas, alguém pode falar, seu Gilberto, mas ele usou 4. Não usou 4 não, porque na verdade o que acontece? Quando se usa uma CL nomeada, a pessoa cai dentro do prompt para poder, a partir daí, definir as ACS. Como é que fala? Essas 3 linhas são 3 ACS, beleza? Então, a pessoa não errou, não, tá? E perceba que, basicamente, é a mesma coisa que foi feito aqui, porém, foi feito com uma CL nomeada e aqui uma CL numerada. Atenção, 3 pessoas acertaram e fizeram dessa forma, ok? Só que tem um detalhe, está um pouco diferente a forma que foi feita aqui da forma que foi feita aqui, beleza? Mas eu considerei como correto. Poderia não ser considerado como correta, mas eu considerei como correta. E eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso, beleza? Então, vamos lá. 31% acertou, tá? 31%. Por quê? Porque, na verdade, olha o que acontece. 5 pessoas erraram, fizeram essa configuração. Inclusive, né, essas 5 pessoas e essas 2 pessoas, essas 3 pessoas, essa aqui é uma pessoa única. Alguém adivinha quem é? Eu, Nicolas. É um cara... Não, eu ia falar uma bobagem, que isso aí tá gravado, deixa pra lá. Não, vai. Quem que é? O Ali, quem que você acha que é? Ou eu ou o Nicolas, aí um dos dois. Isso aqui foi o Nicolas que fez, tá? A minha ali é a segunda. Foi o Nicolas que fez. Você fala a sua esse aqui ou eu? Eu tô no meio desses 3 ali, ó. Beleza. Então, daqui a pouquinho eu vou dar uma puxada de orelha, tá? Mas espera aí. Espere eu falar o porquê da puxada de orelha. Presta atenção. Então, beleza. Agora aqui, cara, 5 pessoas erraram. Por que erraram? Porque é o seguinte. Primeiro erro. In. Tá vendo aqui? In. Inclusive, deixa eu ver quem é a Fast 00. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver quem é que é a Fast 00. Deixa eu ver se é essa. Ah lá, olha onde que a pessoa colocou, tá vendo? Olha onde que aquela pessoa colocou in. Então, ela está matando todo o tráfego que está vindo da internet. Ó. Só de cara aqui poderia ser considerado como errada essa questão, só pelo fato dessas 5 pessoas ter colocado como in. Tá? Esse é o primeiro erro grosseiro. É o fato da entrada. Outro problema. A pessoa não está fazendo referência ao serviço www, não está fazendo referência a ele. Isso é um problema sério, porque o que está acontecendo? Está permitindo qualquer protocolo TCP, não está fazendo referência a um específico, né? Então, isso é um outro erro gravíssimo aqui. Então, isso aqui realmente está bem doída, né? Um outro detalhe, por exemplo, poderia estar tudo certo aqui para cima, mas só pelo fato de estar aplicada errada, já era passível de considerar a questão como errada, tá? Só que, além do IN aqui, né, sendo aplicada na interface errada, também tem a questão de não se fazer referência ao protocolo em específico. Agora, vamos lá. O que eu quero discutir? Na realidade, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Lembrando, né? Esta configuração e esta configuração é a mesma, porém, aplicando-se a CL numerada, a CL nomeada. Então, na verdade, o que eu vou estar analisando com vocês é esta configuração
e esta configuração, para fazer um comentário importantíssimo para essas 3 pessoas aqui, ó. Já adianto, esses 2 aqui, 100% correto, beleza? É o que a questão pedia, 100% correto. Essas 3 pessoas também está correto, mas sobre um ponto de vista que daqui a pouco eu vou dizer. Vamos lá. Gente, permita-me fazer o seguinte. Eu vou fazer um negócio. Eu vou salvar esse arquivo, que eu vou usar essa mesma topologia, que eu já coloquei aqui IP, já coloquei um computador, eu vi que está tudo funcionando. Então, deixa eu dar um save as aqui. Esse aqui eu vou chamar de... Deixa eu criar uma pasta aqui, chamar de correção. Correção. Tá? Vou chamar isso aqui de... vou chamar de A, PKT da prova A, e vou chamar isso daqui de PKT da prova B. Agora tem 2 arquivos, tem o B e o A. Beleza? Eu vou fazer essas 2 configurações ao mesmo tempo. Não vou fazer não, tá, gente? Já está digitado aqui, não vou digitar comando não, para não perder tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir, tá? Vou abrir o correção PKT A, pronto. E agora eu vou abrir o PECT pela segunda vez. Vou abrir 2 vezes. Vamos ver aonde que eu quero chegar com isso. Um detalhe importantíssimo. Aqui eu vou abrir o PKT-B. Pitágoras, 2020, segurança, 8/5, correção B. Pronto. Agora deixa eu trazer o A para cá. Deixa eu trazer o A para cá. Não sei se vocês sabem, tem um atalho que coloca essas 2 telas, elas precisamente divididas aqui na tela. Eu não sei esse atalho. Alguém souber? Windows do lado. Windows setinha? Isso. Tá. Mas aí eu tenho que fazer para cada uma, né? Isso, e o outro para o outro lado. Não tá dando, não. Esse aí é o Windows preferido. Deu. Eu acho que tinha... Não, beleza. É isso que eu queria. Vamos lá, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui. E aqui também eu vou diminuir um pouquinho o zoom. Vamos lá. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar, né, a configuração que foi feita pelos 2 aqui, tá? Deixa eu já pegar essa configuração. Pegar essa configuração aqui. Ok. E vou aplicar. Vou chegar aqui, vou dar um CLI, Enable, Configure Terminal. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês podem colar todos os comandos de uma vez. Tá? Então, vamos ver o que eu fiz. Eu apliquei aqui, ó, criei. A CL 110 permite... Primeiro vamos discutir, né? O que está falando aqui? Está falando o seguinte, só para ficar claro o que está falando. Ó. Então, a CL permite TCP Rust. Por que ele colocou TCP? Porque ele vai fazer referência a um protocolo. Ok? Vai fazer referência específica a um protocolo. Lembra que nós falamos lá no passado, né? Quando a gente coloca IP, nós estamos falando de qualquer protocolo acima da camada de rede. Então, chega na camada de transporte, não se faz referência a um protocolo em específico. Então, como a gente vai ter que falar que eu quero permitir que somente esse host, né, que é o host C, acesse o serviço www no cara lá, né, no Finance, então, coloquei TCP host, esse host, ok? Que é esse cara aqui, eu até coloquei o IP para a gente não ficar em dúvida. Qual que é o cara de destino? O cara de destino é o servidor Finance que tem esse IP aqui, por isso que eu deixei ele aqui para ficar claro. Em qual protocolo? No protocolo www. Agora, você vê que interessante. Neg TCP N. Por que N? Porque é o seguinte, como eu vou aplicar essa interface, desculpa, essa ACL aqui, ó, então, origem é qualquer, pode ser daqui, pode ser qualquer rede, das milhares de redes, pode vir pela internet, então qualquer N. Há um host específico. Qual host específico? O host específico é esse cara aqui. Quando chega um pacote da internet, ou quando chega um pacote aqui, em função do IP de destino, esse roteador roteia para essa rede aqui, ó, então sai para cá. E qual o serviço? No serviço www. Então está falando o seguinte, ó, pode esse cara, não pode mais ninguém vindo de lugar nenhum no serviço www. Certíssimo. Então, o que acontece? Só que se vier um pacote da internet, ou se vier um pacote do lado de cá, para um outro serviço qualquer, né, não vai ser bloqueado. É o que está falando. Está falando aqui, ó, permite IP, ou seja, permite qualquer coisa. Qualquer telnet, HTTP,
FTP, DNS, qualquer coisa. Independente da rede de origem, como rede de destino. Então, não importa. Pode chegar aqui, joga para cá, não tem problema. Joga para cá não, aqui, na verdade, nem está sendo submetido à ACL. Então, beleza, então está funcionando. O que eu faço agora? Eu vou fechar isso daqui, vou voltar no slide, vou pegar esta configuração, tá? Que eu vou chamar a atenção para um detalhe. Vou fechar, não, só minimizar. Vou vir aqui, vou aplicar esta enable, configure terminal, e vou dar um teste. Ok. Vamos ver o que está escrito. O que está escrito aqui? Está escrito o seguinte, deixa eu colocar do lado de cá mesmo. Então, ó, Access List permite IP, atenção, permite IP. Tá vendo? Se permite IP, ou seja, de acesso a esse host qualquer protocolo. Tá vendo? Tudo bem, beleza. Access List neg, né? Aí ele falou, ó, olha que interessante, neg www vindo de qualquer rede, aqui tudo bem, certíssimo. Só que o problema está nessa primeira linha aqui, ó. Tá, vamos lá. Agora vamos fazer os testes. Vamos fazer os testes para ver se de fato a coisa vai funcionar. Então, eu vou chegar aqui, vou primeiro pegar esse IP, tá vendo? Esse IP, que está aqui, e vou fazer os testes. Que teste? Vou chegar no PC aqui e vou tentar navegar. Vamos ver se vai funcionar. Go. Pegou. Beleza. Mesma coisa fazer do lado de cá. Vou chegar aqui, vou no desktop, aqui, e vou dar um Go. Navegou. Ótimo. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou no PCA, desktop, web browser, vou chegar aqui, Go. Não vai navegar. Vai aparecer um pau daqui a pouco, tá? Pau. Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. PCA, desktop, aqui, vou chegar aqui e vou dar um Go. Não vai navegar. Até agora tudo perfeito, né? Sem problema algum. Tá? Eu testei, não lembro se eu testei. Não testei aqui não, né? Não. Então vamos testar. Vamos testar esse cara, ele não pode navegar. Não navegou. Perfeito. E aqui do lado de cá também, desktop, chegar aqui, não vai navegar. Beleza, tudo muito bom, né? Tudo muito ótimo. Ok. Agora é o seguinte, deixa eu ver se eu mostro isso aqui para vocês agora ou faço de novo. Não, então tá tudo ok, beleza. Então vamos fazer um outro teste aqui, ó. O PC... Esse PC aqui, ó, ele pinga, por exemplo, ó, vou dar um ping no servidor. Por quê? Porque foi dito o seguinte, olha, esse servidor não pode ser acessado, o serviço www, mas outros serviços podem estar acessíveis. Vou ver se pinga. Pingou. Agora vamos chegar aqui, ó, vamos chegar aqui nesse cara, vamos ver se ele pinga. Prompt de comando, ping, pingou. Então tá ótimo. E esses caras do lado de cá, eles pingam? Ó, PCB, vamos ver se ele pinga. Vamos ver se ele pinga. Ping ao PCB. Pingou. Então, vocês viram que atendeu o que se queria, né? Todas as máquinas acessam os outros servidores, né? Normalmente para outros serviços, mas somente esse cara aqui consegue acessar o serviço www. Agora, permita-me fazer o seguinte, já que eu fiz muitos testes aqui, eu vou abrir esse arquivo de novo, tá? Eu não vou salvar. Eu vou abrir esse arquivo de novo. Esse aqui é o A. Eu vou abrir esse arquivo de novo. Esse aqui é o B. Beleza. Deixa eu diminuir um zoom aqui, É rápido eu chegar aqui e pegar esse código aqui, de novo. Né? Se eu tivesse que copiar, digitar comando por comando, seria osso, né? Então, eu vou chegar aqui, ó. Vou... enable, configure terminal, e vou aplicar. Beleza. Ok, agora o que eu faço? Venho aqui no slide, pego todos esses comandos, não sei se eu dei Ctrl C, e venho aqui e aplico.
Enable. Bullet Terminal. Ok. Fiz o que eu queria fazer. Agora vamos ao detalhe importante. Detalhe bastante importante. Olha o que eu vou fazer. Vou chegar aqui, ó, pegar o IP desse servidor. Pegar o IP desse servidor e vou dar um web browser. Ctrl V. Ou navegou. Vou vir aqui nesse PC, fazer a mesma coisa. Desktop. Go. Navegou. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui nesse PC, no mesmo PC. Nesse PC eu vou no prompt. Eu vou dar um ping. Ping. Pingou. Eu vou vir aqui nesse cara. É o PCC, é ping. Ping. Pingou. Alguém arrisca dizer aonde que eu estou querendo chegar? Eu vou mostrar uma diferença para vocês agora. Uma diferença relevante. Inclusive, eu já vou falar uma coisa. Gente, vocês três, se estivesse fazendo a prova CCNA, vocês teriam errado essa questão. Tá? Eu considerei certo. Por quê? Porque eu acabei de provar para vocês que atende essa série. Só que a prova não aceitaria essa questão. Daria errado. Alguém sabe por quê? Seria porque na primeira SL eu tenho que permitir somente o TCP para aquele cara? Não, é isso. Mas qual que é o grande detalhe do que eu estou querendo falar aqui? É isso. Pessoal, abre lá para nós, lá, só para mim ler lá o que foi feito. Eu diria que, como já tem outra CL que permite ele acessar qualquer outra coisa, eu não precisaria permitir isso na primeira CL. Na primeira CE, no caso. Atenção para o comando que eu vou dar aqui, ó. Show access list. Esse mesmo comando aqui. Show access list. Veja bem. Qual a diferença que vocês estão vendo aí? Questão do protocolo. Gente, a diferença está aqui, ó. A diferença está aqui. É o seguinte. Do lado de cá, essa ACE deixa bem claro que ela trata-se de acesso a um serviço www. Do lado de cá, essa CL, ela não fala especificamente desse serviço. Aí é o seguinte, por que o CCNA ele considera essa questão errada? Por causa disso daqui, ó. Em uma auditoria que seja feita, dá-se a entender o seguinte, não, a pergunta esses 10 match, eles querem dizer que o PCC acessou a internet? Não. Ele acessou a internet e ele fez o quê? Ele fez um ICMP. Aqui não, aqui está bem claro. Isso daqui refere-se ao uso dessa máquina para um acesso àquele servidor no serviço www. E esses 4 matches aqui, ó, são matches que não fazem referência ao uso do serviço www por esse PC. Entendeu? Então, por que eu estou falando isso para vocês? É que eu aceito, porque a sua ACL, o pessoal do lado de cá, atendeu o que o enunciado pediu. Só que se você estivesse fazendo uma prova de certificação, a sua questão estaria errada do lado de cá. Vocês entenderam a diferença? Vocês lembram que isso aqui é uma forma de usar? Inclusive, até falei, né, gente? Falei assim, gente, apesar que existe um deny implícito, né? Se não atender nenhuma ACE, cai no deny implícito, é interessante você evitar usar o deny implícito, porque esses dados... o deny implícito, ele não te apresenta match, ele não te apresenta resultados para fins de baseline, né, para você poder ver, analisar a sua CL, analisar os problemas que estão acontecendo. Deu match aqui, por quê? Deixa eu ver. Né? Isso aqui é uma informação valiosíssima dentro do conceito, né, ou dentro do contexto de fazer um troubleshoot, né, para saber o que é que está acontecendo, se está errado, se está certo, se está permitindo, se não está permitindo. Né? Enfim, convenci vocês ou não? Convenceu.
Né? Não faz sentido isso? Faz. Então, assim, porque que acontece? Se eu desse errado para o pessoal do lado de cá, o pessoal do lado fala, seu Gilberto, testa tudo aí para você ver se não está funcionando. Ia estar funcionando, né? Só que talvez vocês não tinham a maturidade o suficiente, né, em termos de conhecimento, para entender que por detrás, né, dessas 3 linhas que vocês prepararam, tinha um erro, né, que de fato é um erro. Isso aqui, se for questionado assim, ó, o que significa esses matches? Você não tem como afirmar, né, que esses matches foram referente a um acesso www. Poderia ter sido qualquer outro serviço, tá bem claro o N aqui, ó, qualquer outro serviço alocado nesse servidor. Fechou, então? Mas então tem alguma situação que, em vez de usar os protocolos específicos, é bom usar o N? Uai, quando o enunciado fala que você pode acessar qualquer coisa. Não, mas não tô me referindo à questão, basicamente. Estou me referindo mais, tipo assim, à empresa. Para aplicar na empresa. Por exemplo, se lá tem 2 redes diferentes, aí você cita que uma rede pode tudo em um servidor. A outra rede, você já coloca TCP, especificando precisamente quais os serviços que a outra rede pode acessar. Então, quer dizer, se vem da rede A, aí ele dá um match na primeira aqui, e nem pula para a segunda. Se vem da rede B, não dá match na primeira e dá match na segunda, filtrando alguns serviços específicos. Né? E se vem de uma terceira rede, não dá match em nenhuma das duas, ele dá um deny implícito nele. Enfim, uma coisa assim. Isso depende muito do cenário lá, que é exigido e tudo mais. Não, entendi. Entendeu? Muito legal, cara. Eu fiz questão de fazer isso daqui porque realmente vocês têm que ficar atento a isso, né? Se fosse uma prova de certificação, vocês errariam a questão. Então, vamos fechar aqui, fecha tudo. Vou salvar isso aqui, deixar salvo. Fecha aqui também. Beleza? Muito bem. Agora, o que acontece? Atividade de hoje. Gente, é o seguinte, teve gente, só fazendo um comentário final aqui, então vamos lá. 2 pessoas acertaram, perfeito, isso aqui está 100% certo. O Nicolas fez de uma forma diferente, mas fez a mesma coisa, né? E os 3 aqui acertaram, né? Só que tem essa observação que é importante considerar, tá? Fica atento a isso. Tivemos muitos erros, né? Por quê? Porque não são só 5 aqui, ó. 5. Aqui, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zeros. Mas esse zero aqui pode ser erros ou que não fez. Teve gente que não fez. Simplesmente não fez a questão. Esse 0,8 eu não lembro o que é, talvez... não sei, mas eu acho que a pessoa fez as ACS certas, porém aplicou de forma errada. Acho que eu considerei isso. E o outro comentário é o seguinte, teve gente que errou, mas fez de forma diferente. Fez alguma coisa errada lá. Quer ver um exemplo? Teve um colega, cara, deixa eu ver se o colega está aqui. Deixa eu ver se o colega está na aula. Eu fiquei de bobeira com o que ele fez, cara. Deixa eu ver se ele está aqui. Ele não costuma aparecer, não. Mas deixa eu ver se ele está aqui. Não, está aqui. Fez a CL padrão. Padrão. Como que ele vai bloquear serviços, né, através da CL padrão? Não tem jeito, né? Fez a CL padrão. É bem claro que essa questão deveria ser a CL estendida. Enfim. Gente, então vamos lá. Qual que é a proposta da prática? Vocês viram que muita gente errou, né, cara? Só 34% acertou. Então, eu quero pôr um ponto final nesse assunto, chamado CL, né? Para a próxima aula a gente já entrar em assuntos novos. E o objetivo é esse, realmente trabalhar a CL, cara. A CL, que foi um negócio importante. A começar pelo seguinte, vocês vão adorar essa questão, cara. Adorar. Quer ver? Não sei se vocês baixaram aí os PKTs aí. Se não baixaram, baixem. É esse daqui, quer ver? Prática para hoje. A CL ímpar. Vejam essa questão. Deu trabalho montar isso aqui, tá? Então, dá valor aí. Atividade de segurança de redes. Olha o cenário que eu montei para vocês, cara. Olha que cenário bonitinho, tá? Você tem uma LAN. Essa LAN aqui é 92.168.1/24. Você tem outra LAN, 172. Oi? Onde estão esses PHPs?
Vamos fazer o seguinte, abre o e-mail de vocês aí que eu vou mandar para vocês. Deixa eu pegar tá. aqui o e-mail de todos. Já mando. É porque está no encontro 10, tá? Vocês vão ter que entrar lá. Deixa eu ver aqui, gerência de redes, tá aqui. Deixa eu pegar o e-mail de vocês e mandar para todos. Peguei. Agora, deixa eu ir lá. Vou mandar, vai abrir no e-mail aí. Escrever. Aqui, isso é para me mandar, tá? Isso é avaliativo. Inclusive, só fazendo um comentário. Eu já fiz. Tem muitos pontos para serem distribuídos aí. Eu preciso que vocês... atividade SR, segurança de rede. Em anexo. Amigo, eu percebi que o meu e-mail Não mandei. não tem, não. não. Faz favor. Tá, não. Ó. Fala para mim. Não. Deixa eu ver. Albert, fala seu e-mail, por favor. PLC Tecnologia? PLC. Achei. LC. 7@gmail, né? Isso. Beleza. Então, vou anexar os arquivos aqui. Questões. 2. Deixa eu falar com vocês. Quando vocês mandarem por e-mail para mim essas duas atividades, que não necessariamente precisa terminar hoje, não sei se dá tempo, deixa bem claro que é para disciplina de segurança, tá? Porque eu recebo muitos e-mails que eu posso confundir com a disciplina de gerenciamento e segurança. Então, deixa eu ver, tudo certinho, mandei. Pronto. Mandei. Pode pegar lá. Então, vai abrindo aí. Deixa eu comentar aqui, então. Então, eu tenho uma rede aqui, um 7216/16, tá vendo? E tem um servidor aqui que está na rede 10.10.10. É o seguinte, cara. O que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer isso. Inclusive, eu vou abrir o que está já pronto. Tá? Resposta, que está pronto. É lógico que eu não vou mostrar a resposta. Cara, se tem uma coisa que é importante, muito importante, e que vocês têm dificuldade, e vão ter que burlar essa dificuldade, é de trabalhar com o wildcard mask, ou máscara de rede invertida. Tá? O que acontece? Olha o enunciado. Configura uma CL de forma que somente PCs com IPs ímpares naveguem na internet. Os demais serviços estarão liberados para todos. Ou seja, tem vários serviços aqui. Tem um serviço www, né, onde apenas os PCs ímpares, ou seja, 1, 3, 5, 7, e do lado de cá, 1, 3, vai poder navegar na internet. Eu já coloquei os IPs, tá? Já coloquei. Então, esses IPs aqui é 192.168.1.1.2.1.3, por aí vai embora. Está roteado, está tudo perfeito. Tanto é o seguinte, que se eu chegar aqui, ó, é isso que vocês vão ter que fazer, ó. Vou pegar o IP, peguei. Vou chegar no PC1. PC1, desktop, web, Ctrl V, navegou. Se eu chegar no 2, desktop, web, coloco aqui, não vai. Deixa eu dar o pau aqui, ó. Se eu chegar no 3, desktop, tal, ok? Ctrl V, navegou. Se eu chegar do lado de cá, se eu chegar no 3, do lado de cá, desktop, web, coloco lá, ele é ímpar, então ele navega. Se eu chegar no 4, desktop, web, coloco aqui, rodo, vai dar pau. Então, o que acontece? É lógico, né, gente? Me ajuda aí. Já pensou se você for... se você fizer o que eu estou pensando aqui, eu vou ficar bravo demais. Colocar um ACL aqui com 7 ACEs mais 4, 11. Me ajuda aí, né? Negando ou permitindo. Eu vou ficar bravo demais. Você vai ter que criar uma ACL. Que isso, eu já tinha pensado nisso aqui já? Né? Porque é muito rápido, cara. Você cria uma linha, coloca no bloco de notas, você monta rapidinho. Mas não é não. Na verdade, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer com no máximo 2 linhas, cara. Se você considerar que você vai usar o deny implícito, você vai usar 2 linhas. 2 ACS. Você consegue fazer isso.
Então, esse é o primeiro desafio. Primeiro desafio, esse. Segundo desafio, não vou salvar. Deixa eu abrir aqui. É a CL ímpar, a CL questões. Ó, é o seguinte, o que acontece? Deixa eu dar um forrard aqui. O que acontece? Apesar que tem esse PC aqui ligando através de uma console, nesse roteador, se você clicar no roteador, você acessa a CL dele, tá? Não tem problema não. Cara, eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Olha a instrução. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Instrução. Um administrador está tentando executar ping telnet do switch para o roteador. Então, se você vir na CLI aqui, ó, você consegue acessar, dar um comando ping e dar um comando telnet, né? Só que o que acontece? Quando ele dá ping a partir do switch no roteador, porque o roteador tem esse IP, ó, 10443, ele tem falha, ele não consegue pingar. O switch C, na hora que ele dá um telnet no roteador, perceba que é o mesmo IP, tá vendo? Ele também não consegue telnet no roteador. Então, o que eu quero que vocês façam? Ó, olha o que está pedindo. Ó. Clique, aí é o que eu acabei de falar, né? Clique na console conectada ao roteador. Não, você pode clicar aqui no PC e conectar via console, ou então vai direto para o roteador. E emita comandos apropriados para responder essas perguntas. Então, a primeira pergunta, ó. O que corrigirá o problema e permitirá que apenas o ping funcione, mantendo o telnet desativado? Segunda pergunta. Qual seria o efeito de emitir o comando IP Access Group 114 IN na interface F0/0? Terceira pergunta. Qual seria o efeito da emissão do comando IP Access Group 115 IN na interface S0/0/1? Já faça uma observação. Você deve estar pensando, cadê a interface S/0/1? Ela está aí, gente. Ela tem o IP configurado, mas só que não tem um cabinho ligando em alguém, né? Ela está aqui. Então, até que você colocar o mouse aqui, ó. Olha ela ali, ó. Ela S0/0/1. Ela tem um IP, ó. 10.45.45.1, só que ela está down, porque ela não está ligando a ninguém. Mas a ideia é, qual seria o efeito da emissão do comando IP Access Group IN? Então, se você falar o seguinte, olha, quando vier IPs de algum lugar do planeta entrando por essa serial, né? Então, se você estiver aplicando essa, como é que fala? Essa Access List 115 nela, no sentido entrante, ou seja, está entrando por ela. Cara, deixa eu ser sincero para vocês. Essa questão seria a questão da prova. Eu escolhi entre ela e a outra que nós acabamos de corrigir, tá? Seria a questão da prova. Isto também é questão de CCNA, beleza? Então, já testando a habilidade de vocês aí para futuros certificados aí. Então, são essas duas atividades. Vamos lá. Já são 20 horas e 19 minutos. Eu vou deixar vocês à vontade, né? Igual eu fiz na quarta-feira. Inclusive, na quarta-feira, o Euler ficou até 9h30 e o Patrick Maia ficou até as 10h05, né? Tentando fazer, tirando dúvida e tudo mais. Então, eu vou deixar vocês à vontade, porque eu preciso dessas duas soluções enviadas para mim, valendo nota. À vontade em que sentido? Eu vou fazer um intervalozinho agora, né? Para poder ir ao banheiro e tudo mais. Vou estar online, igual estive na quarta-feira. Caso você queira fazer e ir discutindo, trocando ideia, tal, estarei do lado de cá. Caso você opte por descansar a mente, né? Porque nós estamos no final de uma semana aí pesada, e depois analisar isso com calma, também fica à vontade. Deixarei vocês à vontade para decidir isso daí. Agora, 8h20 praticamente, né? Vou dar uma pausa aí de uns 20 minutos. 8h40, estou à disposição de vocês aqui à frente para tirar qualquer dúvida e fazer qualquer tipo de acompanhamento na solução desses problemas. Beleza? Para poder entregar até que dia? Hoje é sexta, né? Eu estou precisando de lançar ponto, cara. Estão cobrando da gente aí que já lance pontos de alguma parcial. Vocês acham que até terça-feira tá de boa? Tá de boa. Então, combinado, até terça-feira. Mas não tira eu estar presente aqui para ajudar quem precisar de ficar aí. Então tá bom, 8h40, estou de volta aí para poder ajudar quem precisar. Vou mutar aqui para poder vocês não ouvirem os berros que eu vou dar aqui agora. Um abraço. Falou.
Tem alguém vivo aí?